Gente, 13 horas e 46 minutos. E que tal tomar uma cachaçinha para abrir o apetite, hein? Não, eu não posso porque eu estou trabalhando. Mas quem sabe depois daqui, hein, Guilherme? Guilherme Vitor, nosso coordenador de caracteres. Hoje, dia 13 de setembro, é comemorado o Dia da Cachaça. A bebida é o primeiro destilado das Américas, o terceiro mais consumido no mundo e movimenta 15 bilhões anualmente no país. Para falar sobre essa bebida que é amada pelos brasileiros, eu converso agora com o Vicente Barros, membro da diretoria executiva do Instituto Brasileiro da Cachaça. Bem-vindo, boa tarde, Vicente. Eu sei que o senhor já almoçou, mas é bom também tomar cachaçinha depois, quem sabe? Boa tarde, Nayana. É um prazer estar aqui falando com você. Vicente, conta pra gente o que o Brasil produz hoje, de qual cachaça e qual a cachaça e qual é o nosso potencial. O nosso potencial é muito grande, né? Porque a cachaça é produzida em todo o Brasil, que é um continente, né? De sul a norte. Talvez a exceção seja aqueles biomas amazônicos com muita chuva, que fique difícil o cultivo da cana. Então, o potencial é enorme. É uma indústria, como você falou, que está movimentando 15 bilhões. E é uma indústria que é parte da cultura nacional, ela está involucrada com o turismo, com a gastronomia, com a cultura, bares, restaurantes, então tem uma ligação entre o campo, entre o interior e as zonas urbanas. É uma movimentação financeira, também cultural e que movimenta bastante a economia brasileira, certo? Certo. E também começa um caminho virtuoso de exportação. Em 2022, houve um crescimento de 50%, as exportações foram para 20 bilhões de dólares. Ainda é pequeno se nós pensarmos no mercado internacional de destilados, medido em bilhões de dólares e não milhões. Mas o crescimento é incrível, né? Substantivo. E esse potencial é muito grande. O interessante da cachaça é que ela se produz no território brasileiro e em regiões, às vezes, muito sensíveis, como o Vale do Jequitinhonha, regiões com dificuldade de desenvolvimento regional. Então, é uma indústria que pode alavancar segmentos do interior importantes, inclusive de pequenos produtores, formando através de cooperativas, etc. A Marvada, aí, como alguns conhecem, né? Quais são as regiões aí que mais produzem e que tem umas cachaças de destaque? Bom, como eu falei, o Brasil inteiro produz, mas se nós formos destacar os 5 estados, os maiores produtores, né, em termos de unidades da federação, primeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Paraíba. Então, São Paulo no Sudeste, Minas Gerais e os estados do Nordeste. Mas cresce a produção no país inteiro. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que não produz grandes volumes, produz cachaças premiadas e premium e cada vez mais dinamizadas, etc. E vamos subindo, Santa Catarina, Paraná, o próprio estado do Rio de Janeiro, né, nas suas várias regiões, e continuando subindo, é impressionante. Cada terroir, vamos chamar assim, cada região com as suas características de clima, de solo, etc., vem desenvolvendo e basicamente a cachaça se destacando, porque a gente olha hoje em dia os campeonatos mundiais de destilados e a cachaça ganha medalhas de ouro, assim como o uísque escocês, como o conhaque francês, como a tequila mexicana. Então, o nosso destilado nacional, que é o Brasil na garrafa, não tem nada a dever, entendeu? Desses outros destilados já mais avançados, já mais organizados. O que a gente precisa é organizar melhor, quer dizer, nós temos que evitar a concorrência desleal, quer dizer, a produção ilegal de cachaça. Eu acho que o consumidor tem que prestar muito atenção nisso. É importante que as cachaças sejam legais, que haja um responsável técnico por elas, quer dizer, cada produtor tem que ter um responsável técnico, que haja um registro do Ministério da Cultura. Quer dizer, esse background pode parecer excesso de formalismo, mas não é. Isso é uma maneira de proteger os consumidores e de elevar o padrão da produção brasileira.
Vicente, esclarece pra gente, só é cachaça aquela branquinha mesmo ou existem outros tipos de cachaças? O que a gente pode definir como cachaça? Não, cachaça é um destilado produzido a partir do caldo fresco da cana-de-açúcar. Então, isso é a característica, a matéria-prima principal. O teor alcoólico vai de 38 graus de teor alcoólico, percentagem de teor alcoólico, até 48%. E, naturalmente, os estabelecimentos são aqueles produtores são registrados no Ministério da Cultura. Mas daí para frente, você tem a cachaça branca, que em muitas partes se chama de cachaça prata, e você tem as cachaças envelhecidas. E a cachaça, isso é um diferencial muito interessante para o Brasil, que está sendo percebido lá fora, porque veja bem, os destilados no mundo são envelhecidos em carvalho, que é uma madeira muito nobre, etc. A cachaça também é envelhecida em carvalho, em barris de carvalho, mas também em barris de madeiras brasileiras. Por exemplo, a umburana, o ipê, o jequitibá, o bálsamo, e vários outros. São mais de 20, 30 madeiras diferentes que se faz barris. E com isso, cada madeira dessa vai, na verdade, render uma cachaça com características sensoriais diferentes. Então, a cachaça é esse conjunto de destilados, tendo como a matéria-prima o caldo fresco de cana-de-açúcar e os produtores, aqueles que são registrados no Ministério da Cultura e se produz do sul ao norte do país, né? Na verdade, como se fosse um continente produzindo, que é o contrário, por exemplo, quando a gente vê regiões produtoras de uísque, escocês é só na Escócia, o conhaque francês é só na região de conhaque, a tequila mexicana é só na região lá da tequila, etc. E a cachaça carrega essas diferenças regionais, não tem melhor nem pior, cada uma é uma característica e os consumidores vão gostar mais de um tipo, de outro, e vão preferir no momento uma ou outra, mas o que é mais importante é essa riqueza de perfis sensoriais que é a nossa cachaça. É o Brasil na garrafa, né? Obrigada, Vicente, pela sua participação aqui, tá? E disponibilizar um tempo durante o horário de almoço, ainda mais no dia da branquinha, né? Foi um prazer. Disponha.